Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá! Estudaremos nesta semana um dos capítulos mais importantes da carta de Paulo aos Romanos, que é o capítulo 7. No capítulo 7, o apóstolo Paulo fala, entre outras coisas, da luta que ele tinha contra o pecado e da luta que nós cristãos temos contra o pecado. Antes de aceitarmos a Cristo como o Salvador da nossa vida, temos conflitos internos, mas os conflitos internos são bem menores, porque temos apenas uma natureza dentro de nós, diríamos assim, desenvolvida, a natureza pecaminosa. Porém, quando você aceita Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vai implantando, vai desenvolvendo em você a natureza espiritual. E aqui começam outros tipos de conflitos. De um lado, a natureza pecaminosa clamando por satisfação. De um outro lado, a natureza espiritual clamando por satisfação e pedindo que não alimentemos a natureza pecaminosa. E como é de se esperar, todos nós experimentamos um grande conflito dentro de nós. Temos um conflito fora de nós, que é a nossa luta contra as forças do mal, e temos um conflito dentro de nós, que é a nossa luta contra a natureza pecaminosa. Se você e eu não tivermos a companhia de Jesus Cristo, seremos derrotados em ambos os conflitos, em ambas as lutas, tanto no conflito externo quanto no conflito interno. Não há como vencermos a Satanás, comparado a um leão destruidor em 1 Pedro 5,8, se não estivermos apegados a Cristo. Não há como vencermos a nossa natureza pecaminosa, chamada pelo apóstolo Paulo de velho homem, se não estivermos ligados a Cristo. Paulo, na carta aos Romanos, inclusive no capítulo 7, ele quer mostrar que a única solução para o ser humano está na pessoa de Cristo, não nas suas obras, nas obras do ser humano e nem na lei de Deus. Paulo coloca a lei de Deus na sua devida função, apontar para o Messias, mostrar a nossa natureza pecaminosa, para que encontremos a solução unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Precisamos da pessoa de Jesus Cristo desesperadamente, porque apenas um poder divino e fora de nós pode efetuar uma transformação dentro de nós. Apegue-se, amigo ouvinte, a Cristo. E não deixe de acompanhar o Lições da Bíblia desta semana, porque aprenderemos coisas muito importantes ao fazermos esta análise do capítulo 7 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Obrigado por sua companhia, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. No estudo de Romanos capítulo 7, é importante respondermos a uma pergunta. Romanos capítulo 7, especialmente dos versos 1 a 6, está abolindo a lei de Deus? A resposta é sim e não. O que eu quero dizer com isso? Se você ler Romanos 7, 1 a 6 e compreender que a lei de Deus, no seu aspecto condenatório, foi abolida, a resposta é sim, a lei foi abolida nesse sentido. Agora, se ao ler Romanos capítulo 7, 1 a 6, você chega à conclusão de que a lei foi abolida não no seu aspecto condenatório, mas como parte do estilo de vida ético do cristão, aí você está redondamente enganado. Não é este o argumento de Paulo na sua carta aos Romanos e muito menos na sua carta aos Gálatas. Precisamos entender o propósito de Paulo falar negativamente da lei em Romanos 7, para não corrermos o risco de darmos uma interpretação herética, distorcida ao texto bíblico. Vamos analisar Romanos capítulo 7, dos versos 1 a 6, com alguns versos do capítulo 7 e com outro verso do capítulo 8. E aí você vai entender o pensamento do apóstolo Paulo.
Vou ler para você na Nova Versão Transformadora. Diz assim: Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com Ele, com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. A leitura atenta e contextual desses versos mostram claramente que Paulo compara a relação do cristão para com a lei a uma lei matrimonial. Ele diz que assim como uma mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, o cristão está ligado ao poder condenatório da lei. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, agora aqueles que aceitam a Cristo como Salvador morrem para o poder condenatório da lei. E agora estão unidos com Cristo. Que a lei não é abolida como estilo de vida ético, no próprio verso 4 diz: como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Veja, a lei continua como parte do estilo de vida ético do cristão. O detalhe é que quando Cristo morre na cruz e paga a dívida que tínhamos, a lei perde o seu poder de condenar-nos à morte eterna. A lei destacava e destaca a nossa pecaminosidade. E quando Paulo fala que somos libertos da lei, ele está falando que somos libertos do poder condenatório da lei. Paulo está incentivando-nos, amigo ouvinte, a vivermos no Espírito e não simplesmente na letra da lei. Aquele que vive na letra da lei é um legalista. Ele obedece a Deus apenas no exterior, mas o interior não é transformado. Paulo nos convida a vivermos no Espírito, vivermos sobre a influência do Espírito, para que o Espírito Santo imprima em nós os princípios morais da lei. Hebreus capítulo 8, verso 10 diz que Deus escreve e imprime a lei no nosso interior. Mas jamais, amigo ouvinte, como meio de salvação, porque isso é uma heresia. A lei é o resultado de um coração transformado. Fará parte do estilo de vida ético daquele que morreu com Cristo para a velha natureza pecaminosa. Em Romanos 6,16, aqui no mesmo contexto do capítulo 7, é dito: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Perceba, não há uma contradição aqui entre justificação e santificação. A justificação independe da lei, mas a lei faz parte da vida santificada em Cristo pelo poder do Espírito. Porque ou nós somos escravos do pecado, ou somos, entre aspas, escravos da obediência. Isso não significa, amigo ouvinte, que você será uma pessoa impecável. Isso ocorrerá apenas na glorificação. Mas enquanto você viver neste mundo sob a influência do Espírito, você com certeza terá mais vitórias do que derrotas. E para finalizar, Romanos 8:1. Depois que Paulo apresenta este pensamento, especialmente do capítulo 7, ele diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo aboliu a lei no seu aspecto condenatório, sim. Quando Cristo morre na cruz, por uma lei que você e eu não conseguimos obedecer a 100% porque somos pecadores, ele paga pela nossa transgressão.
Ele aboliu a lei no seu aspecto condenatório, mas não aboliu a lei como estilo de vida ético. Continuaremos analisando um pouco mais sobre este último detalhe nas próximas lições. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos o que Romanos 7 tem a nos ensinar sobre a função da lei. Eu gostaria de ler para você Romanos capítulo 7, verso 7, que diz: Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse: não cobice. Quando deixamos que a palavra de Deus se explique, não há como ter dúvidas de que Paulo, mesmo ensinando a justificação pela fé em Cristo, ele não está abolindo a lei de Deus da experiência de vida do cristão. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 7 que Cristo nos liberta da condenação da lei, ele dá este pensamento do verso 7 aqui para evitarmos algum mal-entendido, e ele argumenta: mas eu estou dizendo com isso que a lei é pecaminosa? É claro que não. Na verdade, foi a lei que mostrou que eu sou pecador. Se a lei não dissesse não cobice ou não cobiçarás, eu não saberia que eu era pecador. Paulo aqui em Romanos 7 não está abolindo a lei, mas está colocando a lei na sua devida função: apontar o nosso pecado. Se você acha, amigo ouvinte, que a lei de Deus é um meio de você conquistar o favor de Deus, você está redondamente enganado. A lei não é um meio de você conquistar algo de Deus. Você e eu conquistamos a salvação unicamente através da justiça de Cristo que é transferida a nós. Isso é bíblico, não tem como fugir disso. Entretanto, esse texto de Romanos 7 nos mostra que mesmo Deus, mesmo a Cristo, tendo abolido a lei no seu aspecto condenatório, a lei faz parte do estilo de vida ético do cristão, porque no capítulo 7, verso 7, Paulo disse que ele descobriu que a cobiça é pecado porque existia a lei. Então, enquanto você e eu, amigo ouvinte, formos pecadores e necessitarmos de Jesus, precisaremos de um padrão ético para que percebamos que somos pecadores e nos voltemos para Cristo. A lei serve como um espelho. Se você estiver com o seu rosto sujo e tentar limpar o seu rosto com o espelho, você fará uma bagunça ainda pior. Da mesma forma, a lei. Se você olha para a lei e vê que você é um pecador, e aí você simplesmente se esforça para cumprir o que está ali, para tentar conquistar algo de Deus, você vai piorar a sua vida. Agora, quando estamos com o rosto sujo e o espelho nos mostra a sujeira, nós precisamos usar a água para limpar o nosso rosto. O mesmo se dá em relação à salvação. Quando a lei e o espelho mostra que você é pecador, você não tem que ir à lei para buscar solução para o seu problema. Como que você vai encontrar solução na lei se ela aponta que você é pecador? Se ela te acusa? Quando você olha para o espelho, você recorre à água da vida que é Cristo, para que Ele purifique, limpe a sua vida e para que o Espírito Santo vá, ao longo do processo de santificação, implantando os princípios morais dele na sua vida. Isto é um processo que levará a vida toda. Basta, amigo ouvinte, perseverarmos e Cristo concluirá a obra que começou em nós. Em Lucas 21, 19, Cristo disse: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Por isso, amigo ouvinte, não desista. Cristo jamais desistirá de você. Não permita que os seus pecados o impeçam de conversar com Cristo. Converse com Cristo sobre os seus pecados. Leia os 10 mandamentos. Veja no que você está errando e fala assim: Senhor, agora que eu contemplei este espelho, limpa-me, purifica-me, ajuda-me. Tenha uma relação correta para com a lei, amigo ouvinte, para você não virar um legalista que faz da lei um meio de salvação, mas também para você não virar um liberal que acha que a graça patrocina um estilo de vida pecaminoso. Tenha a posição bíblica que é equilibrada,
e você desfrutará de um cristianismo autêntico. Obrigado por sua companhia, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje estudaremos sobre as características da lei em Romanos capítulo 7. Nós estamos analisando o capítulo 7 e aprendendo, entre outras coisas, que Cristo na cruz aboliu a lei no seu aspecto condenatório. Ou seja, Cristo pagou a dívida que tínhamos para com a lei. A lei de Deus não pode mais nos condenar porque Cristo assumiu a culpa no nosso lugar. E estamos aprendendo que pelo fato de Cristo abolir a lei no seu aspecto condenatório não significa que ele aboliu a lei como parte do estilo de vida ético do cristão salvo pela graça. Vamos continuar neste estudo que é muito importante. Eu recomendo, compartilhe os áudios do estudo dessa semana com outros irmãos de sua igreja, porque há muitas pessoas sinceramente enganadas a respeito deste assunto. Há pessoas que vão para o lado do liberalismo, pensando que a graça patrocina uma vida de pecado, e outros vão para o lado do legalismo, achando que podem comprar a salvação por meio da obediência à lei. Eu tenho certeza que esses áudios dessa semana ajudarão a você e a outras pessoas a terem uma compreensão mais equilibrada e bíblica, obviamente, acerca deste ponto. Vejamos hoje as características da lei. Vamos ver Romanos, capítulo 7, versos 12 a 14. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons seus mandamentos. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Veja como o texto ficou bem claro aqui na nova versão transformadora. O apóstolo Paulo, falando que a lei foi abolida no seu aspecto condenatório, ele fala aqui neste contexto, né, que o problema não está na lei de Deus e, portanto, ela não precisa ser abolida. O problema está na natureza pecaminosa do ser humano. Paulo diz que a lei é santa, justa e boa. Porém, o pecado em nós se aproveita de algo santo, justo e bom, que é a lei, para arrebentar com a nossa vida, condenando-nos à morte eterna. O problema não está na lei de Deus, está no pecado que habita em nós. E se o problema está no pecado e não na lei, como, meu irmão, que Jesus resolve esse problema? Abolindo a lei? É óbvio que não. Se isso fosse possível, Cristo teria abolido a lei lá no céu, ele nem teria vindo morrer na cruz, amigo ouvinte. Veja como é incoerente a religião de muitas pessoas que dizem que creem na graça, mas creem na abolição da lei. Não tem lógica. Se a lei é santa, justa e boa, e Cristo morreu na cruz para pagar pela dívida da transgressão dela, isso prova que ela é eterna. A solução não é abolir a lei. A solução para o nosso problema está em Cristo ter morrido na cruz para nos libertar da condenação da lei. Aqui está a solução. Aqui encontramos a coerência do plano de salvação. E no verso 14 de Romanos 7, Paulo descreve a nossa luta contra o pecado da seguinte forma: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Aqui o conceito é muito claro. O problema não está na lei, que é espiritual e boa, mas em nós que somos humanos escravos do pecado. Se Cristo não nos libertar do poder do pecado, nos afundamos cada vez mais. Entretanto, perceba neste texto que mesmo a lei de Deus sendo válida, a solução para o nosso problema não está na abolição dela e nem na obediência a ela.
A nossa solução está em Cristo. A nossa solução está na morte substitutiva de Cristo que nos liberta da condenação da lei. Você e eu precisamos entender este assunto para evitarmos os extremos. Entendendo essas características boas da lei, você perceberá que o problema não está nela, está em nós. E com certeza, amigo ouvinte, uma compreensão equilibrada acerca deste assunto evitará que acreditemos em muitos ensinamentos antibíblicos por aí que falam acerca da abolição da lei de Deus. Pense com carinho nisto que eu lhe disse hoje e qualquer coisa estarei inteiramente à sua disposição. Poderá me escrever para leandro.quadros@novotempo.com leandro.quadros@novotempo.com. Que Deus guie os seus passos e até amanhã, pela graça dele, em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje estudaremos sobre a luta interna do crente. Eu afirmei no início do estudo dessa semana que quando aceitamos a Cristo passamos a ter outros conflitos, porque agora, além de termos uma natureza pecaminosa, temos também uma natureza espiritual dentro de nós. E essas duas naturezas estarão em conflito, em choque constantemente, até a segunda vinda de Cristo, quando Ele transformará o nosso corpo e tirará de dentro de nós essa natureza pecaminosa, deixando apenas a natureza espiritual. Enquanto isso, você e eu passaremos por lutas, por conflitos. Mas temos a promessa, amigo ouvinte, da vitória através de Jesus e do poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 7 é um capítulo para todo cristão que deseja deixar de ser hipócrita e pensar que consegue fazer o bem sozinho. É um capítulo que nos torna humildes. Mostra-nos que quanto mais nos aproximamos de Jesus e contrastamos o nosso caráter com o dele, pior percebemos que somos e que necessitamos de mais transformação ainda. Eu vou ler para você Romanos capítulo 7, a partir do verso 15, para você perceber a luta de Paulo contra o pecado. E como ele se utiliza de vários termos no presente, é óbvio que esse texto, esse capítulo se refere à experiência real que Paulo vivia, de ter a velha e a nova natureza, a natureza pecaminosa e a natureza espiritual. No verso 15, no tempo presente, ele diz assim: não entendo a mim mesmo. Ou seja, quem alega que Paulo escreveu isso aqui antes da conversão dele está muito por fora e precisa ler com mais atenção o texto bíblico. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, diz aqui no verso 22, né? Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Paulo descreve o conflito que todo cristão tem e terá até a segunda vinda de Cristo. Mentalmente, racionalmente e espiritualmente sabemos que a lei de Deus é boa, que se obedecermos à lei de Deus evitaremos problemas, seremos pessoas prósperas, abençoadas na nossa vida espiritual e em todos os aspectos. Porém, uma coisa é saber que a lei é boa, outra coisa é conseguir fazer tudo de bom o que ela ensina. E nós vamos viver nesta tensão constante.
Há momentos em que você e eu estaremos mais ligados a Deus e obedeceremos à lei com mais facilidade. Haverão momentos que, infelizmente, estaremos mais afastados, alimentando mais a natureza pecaminosa e teremos mais dificuldades em obedecer à lei de Deus. Infelizmente, a nossa vida cristã é composta de altos e baixos. Mas você pode, amigo ouvinte, decidir fazer com que sua vida cristã tenha mais altos do que baixos. Romanos 7 mostra que Deus compreende que temos uma natureza limitada e que Ele é paciente conosco. Mas não devemos pensar que Romanos 7 é uma oportunidade para deixarmos a vida nos levar. Não, precisamos melhorar, precisamos crescer, precisamos nos apegarmos a Cristo, ao poder do Espírito, para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Qual é a solução para nós? Se estamos em um constante conflito, se de um lado a nossa natureza pecaminosa clama por satisfação e de outro lado a natureza espiritual mostra que precisamos parar de alimentar a natureza pecaminosa, será que a nossa solução está em sermos obedientes? A resposta você saberá amanhã. Aguardo você, um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos onde está a solução para sermos vitoriosos diante dos conflitos que vivemos, especialmente aquele conflito interno entre a natureza pecaminosa e a natureza espiritual. Depois que Paulo descreve a sua luta contra o pecado em Romanos 7, 14 a 24, no verso 25 ele mostra a solução para esse problema, para este conflito espiritual. Lerei os versos 24 e 25. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. O apóstolo Paulo conclui, diríamos assim, Romanos 7, dizendo que a nossa solução está em Cristo e no seu sacrifício substitutivo. A solução para o pecado não está na obediência. Como estaria se pecado é a transgressão da lei e nós gostamos de desobedecer? A nossa solução está na pessoa de Cristo. Quando exercemos fé no sacrifício substitutivo de Cristo, recebemos a justiça que pertence a Cristo. Essa justiça é transferida para nós. A partir desse momento, Deus olha para você como se estivesse olhando para a pureza de Cristo. Esta é a nossa solução. Entretanto, eu creio que ficou claro pelo que estudamos ao longo da semana que, mesmo a lei não tendo esta função de nos limpar do pecado e nem de nos colocar no céu, a lei precisa fazer parte do estilo de vida ético daquele cristão que é salvo pela graça. Afinal, de acordo com 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. A mensagem bíblica, amigo ouvinte, ela é equilibrada. Ela não vai para o lado do liberalismo, que se utiliza da Bíblia para patrocinar uma vida pecaminosa, e também não vai para o lado do legalismo, que gosta do esforço próprio para conquistar as coisas, para ser salvo ou para achar que merece alguma coisa. Sem Cristo nós não podemos nada, nem mesmo obedecer a um mínimo mandamento. Agora, com Cristo nós podemos ir sim trabalhando e desenvolvendo a nossa obediência. Isso será um processo, amigo ouvinte. Um processo que levará a vida toda. Você e eu sempre estaremos crescendo. E precisamos não estagnar. Porque uma coisa é ter uma vida de pecador, que está lutando com Cristo para vencer. Outra coisa é ter uma vida de pecadeiro, que faz do pecado um estilo de vida. Aí o indivíduo está indo para o fundo do poço. Está dando à lei a oportunidade de condená-lo. Agora, se você se esconder atrás da graça de Jesus e permitir que Jesus purifique a sua vida
e que o Espírito Santo lhe transforme, a lei não vai ter nenhum poder condenatório sobre você, mas você precisa estar apegado a Cristo. Portanto, a solução de Deus para nós é a pessoa de Cristo. Assim como um espelho não pode tirar a sujeira do nosso rosto, a lei não pode tirar a sujeira do pecado das nossas vidas. Assim como apenas a água pode limpar o nosso rosto, apenas Jesus, a água da vida, pode limpar-nos do pecado. Amanhã, eu quero mostrar para você que além de Deus ter uma solução para nós na pessoa de Cristo, Deus tem a promessa do Espírito Santo para nos ajudar a sermos cada vez mais vitoriosos na caminhada cristã. Eu espero ter a sua companhia também no estudo de amanhã. Fique com Deus e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem vimos que a solução de Deus para o nosso problema, chamado pecado, para os nossos conflitos internos, é unicamente a pessoa de Cristo. E hoje veremos que a promessa de Deus para nos ajudar na luta contra o pecado é a pessoa do Espírito Santo. Vou ler para você o que está em João, capítulo 14, verso 16. Vou ler para você na Nova Versão Transformadora. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Verso 17 é o Espírito da Verdade. Em várias traduções, você com certeza leu que o Espírito Santo é um outro consolador ou conselheiro. Essa tradução encorajador quer dizer exatamente a mesma coisa. Ele é um consolador no sentido de ser um conselheiro, alguém que nos encoraja, que está ao nosso lado, ou seja, o Espírito Santo é outro alguém chamado a estar ao nosso lado. Cristo prometeu que a pessoa do Espírito Santo, após a ascensão de Cristo, a pessoa do Espírito Santo definitivamente estaria conosco para sempre. Cristo não nos deixaria órfãos sem a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da divindade que nos convence de que precisamos de Jesus. Em João 16:8 é dito que o Espírito Santo nos convencerá do pecado. No verso 14 de João 16 é dito que ele glorificará Jesus, ou seja, ele faz com que você e eu reconheçamos que precisamos de Jesus. E no verso 13 de João 16 diz que o Espírito Santo nos conduzirá ou nos guiará a toda a verdade. Olha que promessa maravilhosa. Temos uma pessoa divina para não ficarmos órfãos neste mundo, e temos uma pessoa divina que nos convence de que somos pecadores, que precisamos de Jesus, que nos dá paz, que nos ensina a verdade, que nos traz a alegria de sermos cristãos. O Espírito Santo gera em nós transformação e excelentes sentimentos, entre eles o amor e a alegria. Romanos 5, verso 5 diz que o Espírito Santo quer derramar o amor no coração do ser humano. E 2 Tessalonicenses 1,6 fala de uma alegria que vem do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo quer ajudar você e a mim a sermos felizes na caminhada cristã. Este é o propósito dele. Por isso, amigo ouvinte, agradeça a Deus pela pessoa do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1,6 é o texto, não 2, que fala desta alegria que o Espírito Santo quer dar enquanto nos conduz no processo de santificação. O texto diz, assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. O Espírito Santo é responsável até mesmo para dar alegria à nossa vida cristã, através das bênçãos de Deus, da certeza da salvação em Cristo. É por isso que Efésios 1, 13 e 14 diz que o Espírito Santo é a garantia. Deus sela o nosso coração com a certeza por parte do Espírito de que somos filhos de Deus e que agora não podemos ser condenados à perdição eterna. As 3 pessoas da divindade trabalharam em favor da sua e da minha salvação. Agradeça a Deus, amigo ouvinte, por isso. Agradeça a Deus pelo amor infinito do Pai. Agradeça a Deus pelo amor sacrificial de Jesus. E agradeça ao Espírito Santo
por seu amor amigo, encorajador, que nos acompanha a todo instante em nossa jornada neste mundo. Que você tenha um ótimo final de semana, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.